Boa noite a todos, aqueles que estão nos assistindo agora, nesse momento, nós que estamos aqui, né, no Zoom, e para aqueles que vão nos assistir depois, que vão acompanhar aí o trabalho que a nossa Andréia vai apresentar para a gente hoje. Nós vamos ler uma mensagem preparatória para o nosso estudo de hoje. É uma mensagem que está no livro Vinhas de Luz, capítulo 141, e ela foi escrita por Emmanuel, baseada na mensagem de Paulo aos Efésios, capítulo 6:16. Empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E o título é O Escudo. Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo, a fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes dentro e fora dele mesmo, recomendou: usemos o escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. E se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Então, após essa mensagem fortalecedora, né, que nos auxilia a refletir sobre as nossas vidas, as nossas lutas, e o quanto precisamos da fé para seguir adiante. Vamos dizer: Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome. Mais uma vez, buscando a compreensão, o entendimento, a fortaleza e as orientações para que possamos dar continuidade às nossas tarefas nas nossas casas espíritas. Estamos reunidos, Senhor, com o objetivo de estudar mais um capítulo da nossa orientação ao Centro Espírita, obra esta que nos auxilia, que nos direciona, a fim de que os nossos trabalhos sejam de acordo com os teus ensinamentos, com o teu evangelho e com as orientações dos benfeitores espirituais. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Abençoe a nossa querida Andréia para que ela possa trazer para nós aquilo que realmente precisamos ouvir. E que nós possamos, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, iniciar a nossa atividade de hoje na tua santa e bendita paz. Que assim seja. Então, com a palavra, a nossa Andréia Emília. Está sem som, Andréia. Até 9 horas. Até 9 horas. Tá. Depois a gente abre um pouquinho para a conversa. Tá. Deixa eu voltar no início. Pronto, né? Então, a gente vai falar sobre esse capítulo 11, né, do Orientação, que é sobre o livro espírita. Acho que é o penúltimo capítulo, né?
O último, acho que são as dimensões espirituais da casa espírita. Então, assim, eu botei todo ele, ele é um capítulo curto, mas é um capítulo relevante, porque é o principal objeto de divulgação da doutrina espírita, efetivamente, é o livro. Então, assim, né? Então a gente vai ver um pouco sobre ele, falar um pouco sobre o assunto. Para começar, a gente tem que ter, assim, a gente vai, antes de entrar no orientação propriamente dito, a gente tem que ver o fundamento doutrinário com relação ao livro espírita. E é um dos capítulos, é, não é nem que está errado isso aqui, é um dos capítulos mais importantes do livro dos médiuns, e a gente não presta muita atenção e não estuda. Eu acho que a gente precisa estudar melhor a doutrina espírita. Às vezes a gente passa em branco, sabe? A gente passa muito rápido. Como a gente estava falando na quarta-feira, né? O exemplo, a gente abre o livro dos Espíritos para estudar e a gente passa batido pela introdução ao estudo da doutrina espírita. E aquela introdução precisa ser melhor estudada como a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz informações preciosas sobre a doutrina, né? Então, o fundamento básico do que a gente vai falar do livro é esse capítulo do Livro dos Médiuns, que é o das comunicações, da natureza das comunicações. Esqueci de tirar o grosseiras ali, grosseiras são os outros, que é na segunda parte do capítulo 10. Eu só peguei alguns pontos, só para a gente introduzir, que a gente não vai entrar nesse assunto. Mas aí a gente lembra que lá no Livro dos Médiuns, o Kardec, com autorização dos espíritos superiores, ele lembra a gente que tem 4 categorias principais de mensagens, né? E o livro é uma coletânea de mensagens, não pode dizer que não é. Que são as grosseiras, as frívolas, as sérias e as instrutivas. E é isso que a gente tem que observar quando escolhe um livro como estudo. E aí a gente tem as grosseiras, que é fácil de todo mundo entender, que são concebidas em termos que chocam o decoro, são triviais, ignóbeis, obscenos, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpios. Né? Então, a gente sabe da natureza disso daí. A gente, às vezes, vê algumas pessoas, até alguns companheiros, dizendo que a gente é muito rigoroso, às vezes, em falar dessa questão da linguagem, da questão do palavrão, uma coisa mais sua. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Porque senão a gente já deixa penetrando situações da doutrina espírita e que não faz e que torna ela pobre, né? Então as grosseiras a gente já sabe, tem as da natureza as frívolas, aí a gente eu botei essa coisa do copo, porque tem tudo a ver, né? Que são as comunicações que emanam dos espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Interessante que eu vou falar no final, no livro do Pedro Camilo, que traz as entrevistas da Dona Ivone, pelos caminhos da mediunidade serena, a Dona Ivone chama atenção para essa questão com relação daquilo que a gente pergunta aos espíritos, sabe aquelas consultas? Aí ela falando daquilo, das perguntas frívolas que se fazem aos espíritos, né? Coisas, água com açúcar, essas questões, é, que a gente sabe como é, com quem eu vou casar, quantos filhos eu vou ter, quando o mundo vai acabar, essas coisas assim, né? Então a gente tem que dar isso. E aí, a gente aqui vai entrar naquilo que é de mais importante, porque isso a gente não presta atenção. Essa questão das comunicações sérias, Kardec chama atenção para a gente, e eu acho que a gente não dá, às vezes, atenção a essa diferença que o Kardec faz de comunicações sérias e comunicações instrutivas, né? E aí, eu peguei até 2 partes. A primeira fala: as comunicações sérias são ponderosas quanto ao assuntos e elevados quanto à forma.
toda comunicação que isenta de frivolidade e de grosseria objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular. É por simples fato uma comunicação séria. Aí ele fala uma coisa muito importante. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Então a gente às vezes deixa passar. Ah, tem uma coisinha aqui, olha, mas isso é tão bonito, mas tem uma coisinha aqui. É nessas questões, ou então a gente pega e lê um livro que é um romance ou um livro de autoajuda, muito água com açúcar, sabe? Que para e pensa que não tem nenhuma muita importância, entendeu? Da gente falar. E aí ele continua o seguinte. Aí eu botei esse daqui, porque eu botei essas capas, né? Porque é muito interessante. Quando eu joguei lá no Google livros espíritas, os primeiros livros que vieram foi esse daí. Deixa eu ler e depois por que essas capas, né? No tocante às comunicações sérias, cumpre-se distinguir as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos, os pseudo-sábios, procuram conseguir prevalência das mais falsas ideias e do mais absurdos sistemas. E eu coloquei isso daí, gente, porque todas essas capas são capas de livros ditos espíritas. E é algo que a gente que não tem tomado, a gente às vezes não toma cuidado com a capa do livro, né? Se a gente parar para analisar, eu não sei se isso é capa de livro espírita, entendeu? Sabe, assim? Então, isso é muito importante. A gente ter cuidado com isso. Qual é a mensagem que o livro está passando? Será que é uma mensagem realmente elevada? Será que realmente é uma mensagem instrutiva? Ou é um romance como qualquer outro romance que a gente lê por aí, que não vai levar a lugar nenhum? Vai divertir, vai ser agradável de ler, mas que no fundo, não tem nada importante, ou às vezes traz coisas que mais, é, que mais reforçam algumas questões nossas mal resolvidas do que elevam, né? Então tem esses livros aí. Depois, se vocês vocês leem as sinopses para vocês verem as coisas que é impressionante. As questões, entendeu? Como é que mostra? O lugar. Eu peguei ali, eu fui ler a sinopse de cada um desses livros, eu falei assim, meu Deus do céu, né? E tem as de natureza de comunicações sérias, que são as instrutivas. Eu botei sérias, eu não botei instrutivas. São as comunicações sérias, cujo principal objeto consiste no ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito, qualificando de instrutivas comunicações, supomos-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. Às vezes a gente não toma cuidado com isso, essa questão da linguagem. Às vezes é uma linguagem linda, mas está falando e não está dizendo nada, ou está colocando ali coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. E aí a gente botou alguns exemplos ali, né? Que é a literatura do Leon Denis, a literatura da Joana de Ângeles, e a gente colocou os romances do Emmanuel, e a Zilda Gama. Eu tô com essa programação para ler Zilda Gama e eu nunca li. E ela é uma médium, uma autora super importante que está esquecida, né? A gente não faz de Zilda Gama. Eu estava pensando até, eu falei assim, poxa vida, será que os livros da Zilda Gama não dariam boas peças para encontros? Você sabe, André, desculpa te interromper, Não, mas para não. Comércio, eu Ah, estava pensando no livro da Zilda Gama. pô, né? Olha só, de repente é hora da gente começar É, a pensar nisso. divulgar essa autora, né?
porque assim a gente ouve falar e ela psicografa na maior parte, na parte o Vitor Hugo, né? E aí a gente deixa, né? A gente nem lembra dela e fica lendo às vezes uns romances tão pueris, né? Tão bobos, e tem os livros da Zilda Gama para a gente ler. E aí a gente começa, né? E lá no fundamento logo no início, né? Muito interessante, começa, né? Na missão dos espíritas, está esse título lá, tá? Como capítulo, né? Que fala o estudo constante da doutrina espírita com base nas obras de Allan Kardec é o propósito permanente de colocar em prática os seus ensinos. São fundamentais para a correta execução de toda atividade espírita. Interessante isso, que é a função do livro. E aí a gente vê um monte de trabalhador, às vezes, não dando importância para isso, e achando que não é tão importante. Ou a gente colocando, a gente às vezes é muito displicente com relação a isso, sabe? Não estou dizendo para a gente ser radical, mas às vezes a gente deixa passar um trabalhador do, do, do SAPSE e de outras atividades que não participam de estudos da casa e participam dos trabalhos. Nem vai falar aqui, mas com relação ao mediúnico, então isso é gravíssimo. É gravíssimo, né? O médium tem que estudar. Tem que estudar. Doutrina espírita, né? Doutrina espírita. Dona Ivone falando dessa questão do livro, do médium, ela diz que o maior problema do médium é não ser evangelizado, é não ter uma base, uma estrutura de evangelho que a gente consegue na codificação. A gente tem que aprender a estudar codificação cada vez mais, né? E aí, como objetivo do orientação, é o presente documento Orientação ao Centro Espírita constitui oportuno e relevante documento de apoio e orientação aos trabalhadores do Centro Espírita. Está lá na apresentação, que não é uma imposição, mas ele dá uns parâmetros, dá uma ideia para a gente do que a gente pode estar fazendo, da forma como a gente pode estar direcionando os nossos trabalhos, a nossa atuação enquanto espíritas. E aí a gente vê o capítulo, né? E o que acontece? Logo lá na apresentação se coloca essa frase: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nela se enraizam. E como o espiritismo é o cristianismo, a gente fala a mesma coisa. São erros nossos, falta de um estudo maior, aquilo que os erros que a gente encontra. Se a gente parar para ver, né, assim, a gente pega. Deixa eu beber um gole d'água. A estrutura didática do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes também a gente não observa, mas às vezes a gente vê o capítulo 1, que fala da lei, que fala de Deus. Eu tenho falado isso repetidamente. O Kardec coloca aquele texto sobre o ponto de vista. Às vezes a gente leva os nossos pontos de vista para dentro da doutrina espírita, né? E a gente não presta atenção nisso, a gente não faz esse questionamento constante. Será que eu realmente estou divulgando a doutrina, estou lendo a doutrina como ela é, ou estou botando aquilo que eu acho? Eu já sei diferenciar isso, isso é muito importante para a gente não adaptar a doutrina espírita à nossa realidade. Aquela coisa assim, eu ainda sou muito imperfeito, em processo, as coisas, não é para mim, entendeu? A gente ouve isso à beça, né? E aí, continuando, e não foi, né?
Aí continua lá na questão 600, também está na apresentação, né? O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que nem possa pretextar ignorância e que para todos os que possam julgar e apreciar com a razão, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear a lei de Deus, e eu repeti, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Olha que isso daí eu não, eu copiei e colei. Foi um erro do livro que eu peguei dos espíritos, que repetiu. Tá? Não, eu peguei do orientação mesmo, né? Eu pegando. Então, isso é muito importante, né? A gente tem isso também. A gente não, a razão, a gente não tem meio termo. A gente tem que ter esse crivo da razão. Não tem um porém, um todavia. Não tem uma coisa que a gente coloca aqui, coloca ali, né? Não tem essa questão, por exemplo, de falar de disco voador, de OVNI, de UFOs. Mas a gente ouve de vez em quando, né? Essas coisas assim. Como é que é os OVNIs à luz da doutrina espírita? A gente, a doutrina espírita, não está preocupada com isso. Isso não é assunto da doutrina espírita, entendeu? Então, sabe? Então, devagar, né? Não é aí. Quer falar disso? Vai lá para ufologia, Exatamente, essas coisas, né? Mas não é exatamente. doutrina espírita. Outra coisa também muito interessante é quando fala assim: ah, não pode falar de certos assuntos da doutrina espírita, porque de repente a gente tem um público aqui, por exemplo, alguma reunião doutrinária que está tendo o público da assistência e promoção social. Nem todo mundo que vai às nossas casas para assistência e promoção social são espíritas. Ah, não pode falar de reencarnação, não pode falar de mortalidade, porque eles não são espíritas, mas eles estão dentro de uma casa espírita. Lamento. A gente, se for numa igreja evangélica, eles vão falar de coisas também que a gente não concorda mais. Mas a gente vai ouvir de boa fé e eles não vão deixar de falar. Então, dentro da casa espírita, por que não? Eu tive uma experiência rapidamente muito interessante com um grupo de sapos de uma casa espírita, que eu fui falar sobre saúde mental, e eu falei de reencarnação, dessas coisas. Olha, a participação do público foi interessantíssima. Eles entenderam, perguntaram as coisas, que aí a gente falou de mediunidade, da questão da obsessão, essas coisas. Foi tranquilo. As pessoas falavam de uma boa. Então, às vezes, a gente tem certos preconceitos, né, com relação às pessoas, achando que não vão alcançar ou que não vão entender, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí, na revista Espírita, ainda na apresentação, o Kardec coloca essa observação, que há comunicações que podem prejudicar essencialmente a causa que querem defender, em intensidade superior aos ataques grosseiros e às injúrias de certos adversários. Se algumas fossem feitas com tal objetivo, não alcançaria o melhor êxito. Publicar sem exame ou sem correção tudo quanto vem dessa fonte séria, em nossa opinião, dar prova de pouco discernimento. E isso tem acontecido muito. Tem se publicado qualquer coisa que se psicografa sem ter esse cuidado, sem ter essa revisão, sem esperar para ver realmente se aquilo ali é sério, se aquele espírito é sério. Né? E aí a gente vê a história do Chico Xavier, como começou, quanto tempo levou. A Dona Ivone, no livro mesmo, Nos Caminhos da Mediunidade Serena, ela disse que ela publicou, acho que tinha publicado 12 ou 16 livros, mas ela tinha 20 livros psicografados, e os outros ela não deixou publicar porque não tinham sido revisados, sabe? Não tinha sido passado por um crivo disso, e mensagens, a gente às vezes divulga mensagens, porque a gente está falando de livro, a gente está falando da fala, da divulgação. Até quando a gente recebe na nossa casa, a gente tem que tomar cuidado, ver bem se é aquele espírito, cuidar com o nome. A gente acha, fala, que o nome não tem importância, mas se a gente recebe uma mensagem com a assinatura Eurípides Barçanufo, olha, vai ser publicado. Não, olha, Eurípides
sem, sem esperar, sem pesquisar para ver qual é a linguagem de Eurípides, um espírito que não é muito de dar mensagem, né? Avaliar realmente, dar um tempo para ver se realmente aquela mensagem é daquele espírito, ou se é de um outro Eurípides, a gente pode usar só o Eurípides e não ser o Bacano, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Inclusive a Ivone também, Dona Ivone, em um desses livros, fala que nem todo mundo que psicografa reencarnou com a tarefa de publicar livros. Isso é uma tarefa muito específica, ela fala isso. Nem tudo é para publicar, não é assim. Olha, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, vai dar tempo, porque ela fala de algumas coisas muito interessantes nessas entrevistas. A gente vai mostrar, eu vou falar sobre elas. Se a gente prestar atenção, ela dá dicas maravilhosas sobre até como é que é esse processo da aproximação do espírito, o preparo espiritual que é do médium para escrever um livro, principalmente um romance, que não é uma coisa assim, sabe? Então ela mostra que tem todo um preparo que às vezes demora muito tempo, não é da noite para o dia, sabe? Então, essas coisas todas, hein? Então, a gente fica preocupado com isso, né? E aí a fundamentação também, tá? Isso tudo eu tirei do orientação, tá? A orientação está toda aqui, esse capítulo. Toda a precaução é pouca para evitar as publicações lamentáveis. Em tais casos, mais vale pecar por excesso de prudência no interesse da causa. Isso é fato. E aí, falando de livro, a gente está falando também de outra coisa que hoje em dia é muito difundida e muito comum, que são as palestras, os podcasts da vida, essas coisas que a gente pega na internet, que a gente tem que ter cuidado também para poder no que a gente está divulgando, no que a pessoa está falando, sabe? Inventar moda, entendeu? Inventar moda, colocar coisa que não é da doutrina dentro da doutrina. Olha, gente, a gente conversando aqui. Eu vou fazer quanto tempo? Eu estou com 56, eu vou fazer 31 anos que eu sou formada agora em fevereiro, tá? Em psicologia. A gente até fala, coloca alguma coisa que a Joana Dias coloca, mas eu não. Qual é a necessidade da gente estar dando aula de psicologia numa palestra, num seminário de doutrina espírita? Se a doutrina espírita explica para a gente a questão mais importante que existe no mundo, que é a questão de como é que é a imortalidade da alma. A gente precisa disso. Os espíritos falam que no que a doutrina espírita, né? Acho que no Céu e Inferno, eu não vou me lembrar qual é o capítulo. Fala lá que o que vai unir a todo mundo é a questão da imortalidade da alma, da reencarnação e da vida futura. Isso que a gente precisa trabalhar. Basicamente, esse entendimento de que essa vida ela é efêmera, e que a gente está num processo evolutivo. Isso é libertador. Qual é a função da dor na nossa vida? A doutrina espírita explica por que a gente tem que estar passando por essas emoções todas que no Brasil a gente tem tido desde a pandemia, nos anos para cá tudo, mas desde a pandemia são emoções e mais emoções todos os dias. Não, a gente não tem um dia, a gente tem uma folguinha, mas depois vem, né? Tudo de novo, tudo de novo. Por que a gente está passando por isso? É. E aí, e mais isso, mostrando a misericórdia de Deus. A gente tem que sempre estar demandando isso. Uma mensagem espírita, por mais que ela vai questionar a nossa vida, vai fazer que a gente reflita sobre as nossas paixões, né? Esse nosso apego na matéria, sempre vai ter um cunho de esperança. Tem que ter, senão não é mensagem espírita, né? Tem que ter, gente, porque senão, como é que se Deus é misericordioso e bom,
e a gente está falando de cristianismo, que tem Jesus como guia e modelo, como é que a mensagem não vai ter esse fundo misericordioso no final, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões, tá? Quem quiser falar, a gente está à vontade, né? Estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. A gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, tem que amadurecimento. O trabalho mediúnico ensina isso a gente. Quando a gente está no trabalho mediúnico, principalmente a gente que faz aquele trabalho de esclarecimento, o tempo mostra a gente a reconhecer as falas dos espíritos e saber como agir. Mas isso tem que ter tempo. A gente tem muita pressa, sabe? A gente quer hoje para amanhã já estar divulgando, fazendo. Isso é importante da gente fazer. Calma, entendeu? Presta atenção. Será que é isso mesmo? Você quer ver uma coisa que acontece? Tem que acontecer também, e tem a ver com isso daí? Eu lembro, a gente hoje em dia, quando vai pegar uma mensagem, a gente costuma pegar na internet, que facilita, né, do que a gente digitar. Se a gente, não sei se vocês reparam isso, se vocês têm esse hábito, a maior parte dos sites que você vê tem lá assinado qual é o espírito. Às vezes, por exemplo, Chico Xavier, tem Chico Xavier, aí não se sabe se a mensagem é do Emmanuel, se é do André Luiz, se é da Meimei, né? Se é do Chico. Ou então põe Emmanuel, Chico Xavier, e não põe qual é o livro. Então, não tem como você saber, de fato, se aquela mensagem é daquele espírito. Entendeu? Por isso que isso é importante. Isso já aconteceu comigo. Uma companheira pegou uma mensagem para fazer um trabalho lá na casa, me passou, disse era do Emmanuel. Eu estava lendo daquilo e falei, isso não é do Emmanuel. Isso não é do Emmanuel. Eu falei, você tem certeza que é do Emmanuel? Peguei na internet, eu falei, você não pesquisou? Aí eu fui pesquisar, a mensagem não era do Emmanuel, a mensagem não era ruim. A mensagem era do momento espírita, com base numa mensagem do Emmanuel. Andréia, Entendeu? Então é só pesquisar. Andréia, Oi. isso já aconteceu também. Uma vez isso aconteceu num grupo. A gente está em muitos grupos espíritas, né? Aí um grupo de evangelização publicaram uma mensagem assinada Chico Xavier. Primeiro que quando já vem essas mensagens assim, Chico Xavier, eu já falo, bom, tem que saber qual foi o espírito. Chico Xavier não escrevia, coisa dele era muito raro. Aliás, a gente não tem livros escritos, quer dizer, assim, eu não tenho, não é um livro corriqueiro que circule de autoria do Chico. Tem livros psicografados. Aí lá, Chico Xavier. Aí eu perguntei no grupo, em que livro está essa mensagem? Aí a pessoa nada respondeu. Aí depois perguntei qual é o autor, né? Quem foi quem era o espírito e tal. Aí, não sei, eu recebi de não sei quem que publicou. Aí eu fui pesquisar na internet. A mensagem, na internet, na pesquisa dizia, não se sabia a autoria da mensagem e há alguns anos ela vem sendo dada como sendo do Chico. Mas não se tem certeza. Então você não pode publicar. Exatamente. Nem divulgar. É assim. Ou então autor desconhecido. Aí tudo Sim, mas bem, não botar o nome do Chico. mas não botar o nome do seu. Perfeito. Isso é importante da gente ter esse cuidado, a gente às vezes não tem. Peguei e está lá na internet. Tem que ter a fonte, tem que ter esse trabalho de você pesquisar. Se não, vou dar uma dica. Tem um site chamado Bíblia do Caminho, que você encontra tudo do Chico Xavier lá. Então, você encontra os livros, você tem lá índice temático, índice de livros, entendeu? Então, você vai lá, você pega direitinho. Você vai abrir no livro, vai pegar a mensagem no livro. Aí sim, você pode estar divulgando, mas, sabe, senão não tem sentido, né? Você quer ver uma coisa que a gente divulga? A gente não costuma dizer aquela frase de que é do... Tem até um texto que é do Einstein, quer ver? Que Deus não joga dados
e que o mal, que o bem é a ausência do mal, os físicos dizem que essas frases não são do Einstein, que Einstein era ateu. Entendeu? O cuidado que a gente tem que ter. Eles falam assim: olha, essa frase é tirada do contexto. Não é bem isso, não tem esse fundo religioso que se passa. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões, às vezes, quando a gente fala. Eu peguei uma vez numa revista, era uma revista que se dizia espírita, mas ela é até mais espiritualista, que eles colocaram uma mensagem psicografada do Freud. Eu não li até o segundo parágrafo, porque era tão grosseira a linguagem. E se tinha uma coisa que o Freud ele tinha assim, uma capacidade de escrita muito literária. Ele escrevia muito bem. E o espírito não perde isso. Era grosseiro mesmo, sabe? E ele não era uma pessoa grosseira. Todas as pessoas que conheceram ele e que escreveram com ele, que conviveram com ele, diziam isso. Olha, o Freud era uma pessoa extremamente afável, cordata, sabe? Então, quando você lê aquilo ali, você fala, mas passou como ele. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que pesquisar, tem que ver o que, que é. Né? Aí continua, o único meio de evitar o equívoco seria estudar a doutrina a fundo para saber o que ela diz e o que ela não diz. E estudar doutrina a fundo é codificação, gente. As obras subsidiárias são maravilhosas, a gente usa muito, todo mundo usa, a gente lê isso tudo. Mas estudar doutrina a fundo é estudar a codificação espírita, incessantemente. Tem uma frase ótima que às vezes roda no meio espírita. Ah, mas eu já estudei o livro dos espíritos. Como se você já estudei, não precisa estudar mais. Entendeu? A gente ouve isso, a beça. Ah, já estudei o Evangelho, estudei o livro dos médicos. Não precisa estudar mais, não. Inclusive, trabalho mediúnico hoje em dia, as pessoas têm esquecido de estudar o livro dos médiuns, né? Ou não estudam, e a gente não entende. O livro dos médiuns não é um livro. Tem uma, não sei se vocês viram, senão eu passo até para vocês. Mas tem uma palestra do Jacobson Trovão que ele fala uma coisa maravilhosa. Tem a faculdade mediúnica, que é a capacidade que todos nós temos de comunicação com os espíritos, em maior ou menor grau, que todo mundo é médium, mas que tem uma diferença para aquela pessoa que tem a capacidade de ser intermediário do fenômeno mediúnico, que é a mediunidade ostensiva. Então, todo mundo tem que estudar o livro dos médiuns, porque todo mundo tem faculdade mediúnica. Todo mundo tem, porque todo mundo tem a capacidade de se comunicar pela intuição, pela inspiração. Senão, só médium ostensivo seria obsediado. A gente não estaria vivendo essa onda de fascinação que a gente está vendo aí, que é impressionante. Né? A gente que é espírita, a gente vê e fala assim, gente do céu, Manuel Filomeno de Miranda estava certo. Fala que é uma epidemia obsessiva. Quantas coisas o Espiritismo explica para quem queira estudar e observar? Que horizontes abrirá a ciência quando esta levar em conta o elemento espiritual? Como estão longe de compreendê-lo aqueles que só o veem nas manifestações curiosas? E isso acontece ainda muito, né? Porque eu fico assim observando as pessoas que falam da ciência, querem colocar a ciência da matéria para explicar o espírito. Aí a gente fala, na introdução lá do Livro dos Espíritos, tem um item que fala: o espiritismo não é da alçada da ciência. Porque a química, a física, a biologia, que explica a matéria, não vai explicar o espírito é que vai explicar a biologia, a química e tudo mais. Então a gente quer usar esses elementos para explicar. Não que não fale isso, eu estou até com alguns livros aqui, ó. Tá vendo? Ai, tem dois aqui. Da AME, não sei se vocês conseguem ver, ó, O Cérebro Triuno. Esse livro aqui,
é da Ismênia Prada, do Décio Iandoli e Sérgio L. S. Lopes, que fala dos 3 degraus do cérebro, que eles pegam a questão da ciência, da psiquiatria, tudo que é descoberto da neurociência, mas eles mostram o quanto André Luiz já falava sobre isso que se descobriu agora em 1945. Aí, tudo bem, eles estão pegando a obra de André Luiz para fundamentar aquilo que a ciência está descobrindo agora. Tem esse também, que é Psiquiatria Iluminada, que são pessoas da área de saúde, também da Associação Médico Espírita, que pegaram textos da obra do André Luiz e estão explicando saúde mental a partir da obra do André Luiz, mostrando para a gente o quão avançada a doutrina espírita é. O que o André Luiz falava na metade do século passado está se descobrindo agora. Então, eles estão fazem esse trabalho, entendeu? É muito legal isso. Então, é uma delas. Tem aquele livro da Joana de Ângeles, também dos transtornos, né? Que é Contribuições de Joana de Ângeles para a Análise dos Transtornos Mentais, que também é isso. Está mostrando o avanço da doutrina espírita. Não é ao contrário. É a doutrina espírita que faz isso. E aí o conceito. O livro espírita constitui elemento essencial ao cumprimento da missão do espiritismo, seja qual for o suporte sobre o qual seu conteúdo seja vinculado. As ações de difusão do livro espírita fundamentam-se nos princípios exarados no Evangelho de Jesus e nas obras espíritas. Isso é fundamental. Se foge do Evangelho, se foge das obras espíritas, pode ser espiritualista, mas não é espírita. Porque é aquilo que a gente lembra, né? A gente aqui, as pessoas que estão aqui já sabem disso, mas a gente sempre lembra que a gente, quando fala isso, algumas pessoas ficam espantadas. Nem toda obra psicografada ou mediúnica é espírita, é espiritualista, mas não significa que seja espírita, porque a mediunidade é disseminada, é orgânica, então qualquer um pode ser médium. Mas não é porque uma obra foi psicografada significa que ela seja uma obra mediúnica, que seja uma obra espírita. Se não está dentro disso daqui, não é. Ah, mas não importa. A gente não está dizendo que não possa ler, porque o Kardec mesmo fala que a gente tem que ler tudo, mas tem que crivar. O que a gente não pode trazer para dentro da doutrina espírita. Esse é o problema. Essa é a questão. Entendeu? A gente não pode trazer para dentro da doutrina. A finalidade, as ações relacionadas ao livro espírita têm por finalidade o cumprimento da missão do espiritismo e compreende o seu relevante papel na construção de uma nova era de progresso moral, consequência natural da divulgação, estudo e vivência do espiritismo no mundo. Então, isso é muito sério. Por isso que a gente tem que ter cuidado de detalhes, gente. O que a gente tem de literatura espírita já é suficiente para isso daí. Acho que não precisava nem mais estar editando um monte de livro. O trabalho que esses autores estão fazendo, que eu mostrei agora para a gente, são legais por quê? Porque não são médiuns, ou podem até ser, mas são estudiosos que estão pegando recortes das literaturas do André Luiz, do Emmanuel, da Joana de Anjos, do Manuel Filomeno de Miranda, e estão categorizando por temas, entendeu? Mas eles não estão inventando voz. Então, está mostrando, pegam lá, tem outros também de um grupo da AME, que pegou a obra do Manuel Filomeno de Miranda e extraiu o que se fala ali sobre saúde mental, sobre os transtornos mentais, sobre as questões psiquiátricas, à luz da doutrina espírita. Então, mostra que ali isso facilita o nosso estudo. Aquele trabalho que o Saulo fez, daquela organização maravilhosa das mensagens do Emmanuel, que ele categorizou por autor, aquilo para a gente estudar é maravilhoso, né? O Evangelho segundo Emmanuel, né? De Mateus segundo Emmanuel, de Lucas e tal. Então você pega a sequência e você vai lendo, você fala, facilita a tua vida. Mas não precisa mais a gente estar inventando muita coisa. A gente tem
uma quantidade tão grande e farta de literatura espírita, sabe? E às vezes a gente está querendo novidade. Né? Os objetivos: promover a divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita para a humanidade por meio do livro espírita. Isso é fundamental. A gente sempre tem que estar falando dos dois, tem que fazer, porque é tudo a mesma coisa, tudo junto e unido. Então, a gente tem que primar por esses livros, tem que buscar fazer essa aproximação quando a gente fala, e tem que prestar atenção se aquilo que a gente está lendo está dentro disso daí. Às vezes a gente lê umas coisas, né, que fala que a gente é muito radical, que a gente é muito careta, deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa fluir. Eu já ouvi pessoas falando que fazem estudos de Joana de Ângeles e que a pessoa que está Joana de Ângeles fala isso. Não, vive a vida como ela. Eu falo assim, gente, Joana de Ângeles. Joana de Ângeles está lendo dessa forma, tem alguma coisa errada nesse olhar de Joana de Ângeles. Tem alguma coisa errada. Promover a sustentabilidade doutrinária ética, financeira, espiritual, ambiental, sociopolítica e cultural para o movimento espírita brasileiro pela divulgação do livro espírita. Isso é muito importante. Porque olha só a dimensão que está falando aí. Sustentabilidade doutrinária, a gente sabe, ética, ou seja, a gente precisa estar avaliando, a partir da literatura espírita, se a forma como a gente vê o mundo, como a gente age no mundo, está de acordo com aquilo ali. O livro espírita tem que estar falando isso hoje em dia. Então, a gente está sendo gravado, mas eu vou falar. Acreditar em profecia de Chico Xavier, gente, não dá. Ou seja, acreditar em profecia é antidoutrinário, dizendo que o mundo vai acabar tal dia, que vai acontecer isso, aquilo outro. Não é por aí. Está lá no livro dos médios, dizendo a gente tomar cuidado com isso, que no ensino de espírito superior, que não sabe. Então, a gente fica preocupado com essas coisas, né? Uma vez, há muito tempo, como comprei alguma coisa, acho que foi nas Casas Bahia, que tem muitos anos, eu lembrei disso agora. Tinha as caixas estavam conversando sobre uma simpatia de Chico Xavier para emagrecer. Aí eu virei para elas e falei assim: olha, eu sou espírita, eu vou falar uma coisa para vocês. Chico Xavier é um nome muito comum. Né? Francisco Xavier não é um nome raro. Não é do Chico Xavier que é espírita, tá? Não é desse Chico Xavier, não. Chico Xavier nem acreditava nessas coisas. Então, não acredite nisso, não. Pode ser um Chico Xavier, mas não é o Chico Xavier do Espiritismo. A gente tem que esclarecer, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Esse Chico Xavier que escreveu. Olha isso aqui. Olha, recebeu uma mensagem. Né? Vamos tomar cuidado. A questão cultural. Doutrina espírita é cultura, gente. A gente às vezes esquece disso, dessa questão cultural. Gente, Paulo Estevão é um livro de altíssima envergadura cultural. Todos os livros do Emmanuel, os romances, é alta literatura, gente. Aquilo ali é a mais refinada literatura que se tem, isso é cultura. A linguagem da Joana de Ângeles, você não pode reclamar. A Joana de Ângeles está estimulando a gente a melhorar a abstração. Aquilo é alta cultura. É a elevação do patamar, né? E estimular a formação de leitores espíritas. Acho que eu estava conversando isso, não sei com quem, eu acho que a gente precisa ver, estudar e voltar a fazer rodas de leitura, sabe? Para estimular as pessoas a ler, ensinar a ler. A minha cachorra está fazendo malcriação porque eu estou aqui falando com vocês. Está lá na sala, barbarizando, entendeu?
Então, a gente tem que ver isso, né? Estimular a leitura, ler com o jovem. A gente perdeu isso, sabe? Eu estava parando para pensar, às vezes a gente deixa de fazer isso, mas o jovem não se interessa, mas o jovem não quer mais isso e aquilo, e aí a gente deixa de ler e pegar o livro dos Espíritos, abrir e ler com o jovem, o livro dos médiuns, o Evangelho, por que não? E vamos explicar, vamos ler junto. A gente, de repente, até estimula aquele jovem que não sabe ler ou tem dificuldade a ler. Vamos devagar, né? Nem que a gente leve, não sei quanto, a gente leve um ano numa mensagem sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos explicar para que a gente tem pressa, né? A gente às vezes tem uma pressa para estudar. Não sei se já pegaram um grupo assim, que vai, não, tem que estudar 15 questões em um dia. Por que você, às vezes, tem uma questão ali que apresenta uma dificuldade ou um aprofundamento e você não pode ficar naquele dia só naquela questão? Porque essa pressa. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É isso que Kardec está falando. Daí a gente forma leitor. Falar do livro. Quer ver uma outra coisa que a gente, às vezes, faz? Palestrante faz isso. Às vezes, a gente não se policia. A gente está falando da palestra, a gente vai citar Joana de Ângeles. Aí a gente fala assim, porque Joana falou no livro tal, e às vezes a pessoa está ali pela primeira vez e não sabe quem é Joana de Ângeles. A gente tem que falar o espírito Joana de Ângeles, no livro tal, pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, falou isso, 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 isso. O doutor Bezerra, por mais famoso que Bezerra de Menezes seja, tem gente que não sabe. A gente tem que falar qual é a fonte, para as pessoas poderem saber. Às vezes a gente esquece disso. Né? Acho que todo mundo conhece Joana de Ângeles. Continuando, né? Fortalecer continuamente as atividades espíritas por meio de práticas e estudos doutrinariamente seguros e adequadamente fundamentados. Às vezes a gente vê certos companheiros, a gente às vezes vê certos companheiros ou coisas citando obras que são duvidosas, sabe, que deixa passar alguma coisa. Eu estou me lembrando assim, eu estava lá na Adler, né, na Associação dos Livros Espíritas, a Associação do Livro Espírita, lá na Adler, e a gente estava lendo um livro, eu peguei um livro que estava escrito Doutor Bezerra de Menezes, a psicografia, o espírito era Bezerra de Menezes, e o médico que a gente não conhece mesmo, eu abri numa página, aí estava uma frase, aí vírgula, e doutor Bezerra de Menezes falando assim, os espíritas kardecistas, eu falei, não pode, entendeu? Deixa passar, não pode. É doutor Bezerra de Menezes? Doutor Bezerra de Menezes vai falar espírita kardecista, sabe? Então, às vezes, a gente deixa passar, ou a gente fala uma coisa assim, ou a gente não esclarece essas coisas, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Proporcionar a organização de bibliotecas e espaços de leitura como meio e estímulo à formação de leitores e de acesso às obras espíritas. As nossas bibliotecas não podem ter livros que não sejam espíritas. Em que sentido? Principalmente mediúnicos. A gente não está falando, por exemplo, quando a gente fala assim, pode ter uma Bíblia? Pode, porque às vezes a gente usa essas coisas todas. Mas a gente tem muito cuidado com os títulos que a gente coloca, que são livros doutrinariamente corretos, digamos assim. Por quê? Porque muita gente que vai pegar, principalmente romances, muita gente que vai lá na nossa biblioteca pegar livro emprestado, às vezes não são espíritas ou estão iniciando. E aí a gente tem que começar a ler a coisa corretamente. Tem que ter esse cuidado. Valorizar as livrarias, bancas, feiras e clubes do livro espírita como canais de distribuição do livro espírita. É verdade. Ter cuidado para não vender coisa que não é espírita. Mas divulga. Eu não concordo. Eu estou falando mesmo, opinião própria. Eu não concordo. Mas divulga a vida após a morte de que forma?
de uma forma fantasiosa. Então, não é por aí, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, muito cuidado, o que a gente está lendo. Abrangência, né? E a gente sabe, isso aí eu vou passar rápido. Claro que o livro destina-se ao público em geral, espírita e não espírita, aos trabalhadores e frequentadores das instituições espíritas de todas as faixas etárias. As ações de promoção do livro espírita abrangem a organização de espaços e estratégias de estudo e sua divulgação em meios físicos e digitais, zelando pela fidelidade doutrinária. A gente tem que ter mais isso, né? Estimular mais essa questão. Por isso que a gente fala, tá trabalhando mais o livro. O teatro é um bom meio, por isso que a gente estava falando da peça do livro da Zilda Gama, né? Porque você está mostrando aquele autor, é uma forma de divulgação muito boa, adaptar um livro espírita para o teatro, fazer peças baseadas nas histórias, nos livros. É uma excelente forma de divulgação da doutrina espírita. Fazendo palestras, né, sempre que possível, no final, ou começar no final, ler uma história do Humberto de Campos para ilustrar, da Amélia Rodrigues, do espírito Amélia Rodrigues, para a psicografia do Divaldo Pereira Franco. Essas histórias fazem parte, divulgam de uma forma essa literatura espírita. E a organização, né, que é as atividades de difusão no âmbito do centro espírita, que pode ser de diferentes estruturas, dependendo da estrutura do centro, né? E aí tem essas coisas, situação de livrarias espíritas ou postos de venda de livros espíritas, mas isso daí é uma coisa muito especializada, que depende da casa espírita, da estrutura que tem, do ambiente, da formação, essas coisas todas, né? Essa questão eu não vou entrar, mas Jandira sempre fala de todas as questões legais que tem com a venda do livro espírita e tal, e tal, e tal, né? A gente tem que ter tudo isso organizado, cuidado com essas questões, né? É, essa coisa de disseminação do livro espírita a toda a população, considerando a diversidade socioeconômica e a busca de viabilização de acesso por diferentes meios. Eu me lembro, não sei se foi Regina que falou, a Lília, ou ouviu, de ter ido na livraria, naquela livraria que tem no shopping Bangu, e está misturado os livros, onde está a banca de livro espírita, estava livro espiritualista. É a Érica, o pessoal lá de Santa Cruz que falou. É isso, Érica, Érica e exatamente. Alexandre. Isso, e eu acho que a gente tem que ela falou, mas eu acho que a gente tem que falar, mais isso, nem que seja no site. Ir lá no site da livraria e falar, ó. Mas eu já fui lá depois, Ah, estava mais organizado. pois é, entendeu? Depois que ela reclamou lá. Mas eu acho que a gente tem que fazer mais isso, sabe? Às vezes a gente vê e deixa Prestar passar, atenção, né? prestar atenção. Tá lá, olha, isso aqui não é livro espírita, isso aqui é. A gente começar a ver, porque tem uma mistura, você ouve até pessoas que são intelectuais, que não são religiosas, eles confundem tudo. Fala espiritismo kardecista, em Umbanda, sabe? Colocam tudo que trabalha com mediunidade como se fosse uma coisa só. E a gente tem cada vez mais a esclarecer essas questões, né? A mensagem que a gente recebe. Quanta mensagem absurda que a gente recebe e às vezes divulga. Não sei se vocês se lembram na pandemia, no início, que veio uma mensagem de um espírito superior dizendo que era do planeta não sei o que lá, que estava falando da pandemia, mas o teor da mensagem você via que falava assim, isso não é espírito superior, coisa nenhuma. Eu estou dizendo porque eu vou fazer, eu vou acontecer. E estava sendo divulgado, entendeu? Estava sendo divulgado. No Por centro, espíritas. a gente sustou várias, assim. Começa a distribuir nos grupos, a gente tem que falar. Uhum. Essa mensagem, olha, esse trecho aqui não tem nada a ver com a doutrina, isso aqui, espírito superior não fala isso, não fala aquilo.
para as pessoas começarem a prestar atenção, né? Outra coisa também, quando a gente recebe uma mensagem, principalmente o YouTube, essas coisas, pesquisar de que canal está vindo. Uma vez eu recebi uma que eu assisti, eu achei até tinha alguma coisa assim, mas fui ver um canal, era um canal que falava, como eu falou, de ufologia, de tarô, de ufologia, de tarô, de numerologia, fazer uma misturada, entendeu? Aí eu falei para a companheira, olha, a mensagem tem até algum teor, e falei depois que o companheiro divulgava umas coisas esquisitas, mas a Maurícia está entrando agora no final da reunião. Mas, como é que eu ia dizer? Mas o canal tem umas coisas esquisitas, umas coisas estranhas. Quando você divulga isso, você está divulgando esse canal. Se a gente divulga para uma pessoa que não conhece doutrina espírita, vai entrar naquele canal, vai ouvir essas coisas e vai dizer que é espiritismo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E às vezes a gente não presta atenção nessas coisas, entendeu? Na hora de divulgar certas coisas. Tem um olhar crítico também. Às vezes um companheiro nosso pode falar uma coisa que que não seja legal. Ah, mas é o fulano de tal. Não importa, isso não vai invalidar o conhecimento dele, aquilo que ele traz, mas às vezes num dia infeliz a gente coloca uma palavra. A gente, por exemplo, com essa coisa de gravar, né? Às vezes, algumas palestras que eu fiz gravadas, tudo eu fui assistir. Aí, quando eu vou assim, meu Deus do céu, que palavra mal colocada, não era para ter falado isso, podia ter falado de outra forma, né? Isso não ficou legal, isso, sabe, faz parte, né? A gente está naquele calor, faz parte. Mas pode acontecer. Isso não quer dizer que a gente não tenha um conhecimento, que a obra daquele companheiro, daquela companheira seja inválida, né? Mas isso acontece, né? E vai, né? Formação inicial e continuada de trabalhadores que atuam nas atividades relacionadas ao livro espírita, abrangendo conhecimentos e isso daqui é importante, conhecimentos acerca de sua relevância como elemento de sustentabilidade doutrinária, de unificação e negócio de administração. Isso é importante porque tem uns livros aí que se dizem espíritas e que mete o pau na... Desculpa eu estar falando popularmente na questão da unificação. E tem um monte de gente que cai nessa e entra por um caminho... Desqualificar o movimento espírita, né, André? Isso. E se a gente parar para entender, os nossos companheiros e companheiras que se perderam entraram por essa vereda, por essa vertente. Se a gente parar para pensar. Quais são os espíritos que estão dando essas mensagens? Né? Então, porque às vezes a gente também acha, a gente às vezes se coloca num patamar de achar que a gente é muito esperto, que a gente não vai sofrer a influência de espíritos obsessores, ou espíritos que querem nos fascinar. Né? A gente às vezes tem essa ilusão de que a gente está com isso daí, que nada vai nos acontecer. Menos, né? Menos. Inserção de conteúdos atinentes à qualidade da literatura espírita em todos os programas e encontros de estudo do espiritismo destinados à criança, ao jovem e ao adulto, e demais atividades do centro espírita. Isso é importante, que às vezes a gente esquece. Quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei de uma coisa muito importante, gente. Apostilas. Eu não sou muito chegada a apostilas, não. Até uso, mas não chegada. Mas se a gente montar uma apostila de estudo, seja lá do que for, vamos usar a literatura espírita e vamos dizer a fonte da onde a gente está pegando. Sabe? Às vezes, a gente não precisa inventar a roda, você já tem. Vai fazer uma apostila de passe? Vai pegar do projeto Manuel Filomeno de Miranda, lá o texto de Missionários da Luz do André Luiz, coloca ali, mas acima de tudo, coloca o fundamento doutrinário. Coloca onde em Kardec aquilo se encaixa. Primeiro Kardec, depois os outros. A gente vai trabalhar passe, vou fazer uma apostila,
coloca lá os pontos sobre fluidos que explicam a situação. Começa por Kardec, coloca os outros para ilustrar, ou enxerta, ou faz uma junção mostrando, sabe? Isso é importante, né? Você vai fazer, faz nesse sentido, entendeu? Quando for estudar um livro, quem é o coordenador tem que estudar antes, gente. Tem que pontuar ali, pontua ali no. Vamos lá pegar lá. A gente falou de Missionários da Luz, a gente falou do livro sobre o trabalho sobre passes. Está estudando aquilo ali, mostra onde na codificação espírita encontra aquele ponto ali. Às vezes a gente não faz isso. É importantíssimo. Dá trabalho? Dá, mas a gente assinou o contrato lá antes de encarnar para fazer isso. Tem que ter isso, tem que ter o fundamento. Entendeu? Tem que ter essas questões. Isso é importante. Às vezes a gente deixa passar. Ih, voltei, desculpa. Esse aqui, né? Não sei o que eu liguei aqui. Ah, eu acionei a legenda. Organização, que é o certo. Duas coisas rapidinho, né? Hoje em dia, que é o certo de fazer. Acionar a legenda, porque a gente está falando, e se tiver alguém que tenha problema auditivo, vai lendo o que a gente está falando. E outra coisa importante, gente, quando a gente gravar vídeo, alguma coisa assim, esqueci de fazer isso, a gente se descrever fisicamente, porque a gente pode ter uma pessoa cega que não está vendo a gente. Isso é algo que as pessoas têm feito atualmente. Eu vou deixar a legenda aí. Adoção de tecnologias, linguagens e atividades que viabilizem acessibilidades e a inclusão de pessoas com deficiência aos conteúdos de doutrina espírita, como agora eu acionei sem querer a legenda ali. A gente esquece dessas coisas, né? E isso é importantíssimo, que é a questão da acessibilidade cada vez mais. A gente faz pouco isso. Isso é uma falha nossa ainda do movimento espírita, e eu acho que a gente tem que avançar por aí. Incentiva a formação de leitores, utilizando de estratégias específicas junto aos diferentes públicos e faixas etárias. Isso daí, eu não sei que horas são, me diz que eu estou sem relógio, tá, gente? Que é quando tiver que parar, eu paro. 9h08, mas tem tempo. Tá, já estou encerrando. Mas por que isso aqui é importante? Principalmente com relação à reunião pública. A gente ainda tem o hábito de botar certos temas em reunião pública que só quem é estudioso da doutrina vai entender. Uma pessoa que chega pela primeira vez vai ficar perdido. Falar sobre convulsionários, falar sobre êxtase. Entendeu? Esses assuntos, assim, a gente tomar um pouquinho de cuidado com isso, para saber como é que falar, porque isso é tão técnico, é tão complexo, que de repente não é um assunto para reunião pública, que é quando a pessoa chega à nossa casa. Então, ter cuidado com isso, né? Isso também a gente já sabe, né? Espaços de leitura, bibliotecas, acervos itinerantes da obra espírita. E aí as recomendações, que eu não vou ler tudo, mas a gente colocou ali, né? Zelar pela divulgação da obra da codificação espírita e as que lhe são subsidiárias, primando pela fidelidade doutrinária, isso é importantíssimo. Principalmente nos grupos de estudo mediúnicos, não deixar entrar coisas que possam não condizer com a doutrina espírita, né? Incentivar o uso do livro espírita e a formação de leitores nos diferentes estudos e atividades da instituição, isso a gente já colocou, né? Oferecer dentro das possibilidades um espaço de biblioteca, sala de leitura ou similar. Mais uma vez, a gente tem que começar a pensar nesses encontros, fazer um ponto de roda de leituras, leitura das pessoas mexerem na biblioteca,
pegar o livro para a gente ler, apresentar. A gente não faz isso. Estreitar as relações entre os centros espíritas, as entidades federativas estaduais e a Federação Espírita Brasileira, para uma melhor identificação e atendimento ágil e efetivo de necessidades e oportunidades de edição e comercialização de livros espíritas, fortalecendo a rede espírita, como a gente tem a ADLE, como a gente falou, a nossa associação de livros do livro espírita, que faz isso, lá a livraria do CERJ faz isso, né? Então, a gente incentivar a compra de livros nesses locais para fortalecer o movimento, também a livraria da FEB. Estimular a criação e o crescimento de postos de livros, livrarias, planejar e implementar ações permanentes com vista à formação de leitores, a gente já falou, manter armazenamento seguro e adequado dos livros espíritas no centro espírita, a gente tem que ter cuidado com isso, ver se o lugar não é muito úmido, não é muito quente, não bate muito sol, essas coisas todas faz parte, né? Isso daí é o final, né? E para a gente terminar, eu botei isso daqui, gente, quem tem esse livro, lê isso. Eu não vou. Esse texto é importantíssimo da Dona Ivone, que fala da questão do livro. Importantíssimo. Está em Devassando o Invisível, o capítulo O Amigo Beletrista. A gente consegue até na internet. Isso é importantíssimo, que ele é grande. Mas eu destaquei esse pedaço. Foi um espírito que ofereceu para a Dona Ivone escrever um livro e ela não aceitou e ela colocou isso daí. Uma obra patrocinada pela doutrina espírita há de apresentar também as conclusões morais, o ensinamento instrutivo das consequências dos erros praticados pelas suas personalidades. Estava na história. Na sua história triste, perdoe-nos dizê-lo, existe adultério generalizado e suicídio, mas nenhuma exposição moral analisando ambos. Existe amor e martirológio, mas nenhuma concepção doutrinária acerca dos fatos expostos. Mas, como obra mediúnica, seria falha, quiçá nociva. Ela conta lá a história, depois ela explica. É muito importante. Não sei se vocês já leram esse texto dela. Né? Eu me lembrei quando estava falando esse texto tão importante para a gente estudar e refletir a respeito dele. Né? Que às vezes a gente esquece. E aí, uma obra patrocinada da doutrina de apresentar, eu acabei repetindo. E aí, para a gente terminar, eu botei esse texto, é curtinho, do Albino Teixeira, do livro Confie e Serva, do Carlos Bacelli e do Chico Xavier, tá? Naquela época a gente estava juntos. Eu botei os livros ali, porque a gente está falando de livro para ilustrar. O livro Espírita é Luz, clareia o nosso entendimento. Paulo Estevão é mais do que um romance. É um livro que conta a história do cristianismo da primeira hora. Ali tem questões preciosas de estudo. O livro Espírita é bússola, norteia os nossos passos. Boa Nova faz com que a gente se aproxime de Jesus. Esses livros são fundamentais na nossa vida. O livro Espírita é pão, alimenta a nossa fé. Diálogo com as sombras é fundamental para o nosso trabalho mediúnico junto com o livro dos médiuns. E, infelizmente, é um livro que está sendo esquecido. O livro Espírita é remédio, balsamina as nossas dores. Esse livro, Vitória sobre a Depressão, é maravilhoso, da Joana de Ângeles. É de fácil leitura e é para espírita, hein? Ele fala sobre depressão, mas ele fala para a gente. Então, a gente precisa ler e refletir desse livro. Por que Joana de Ângeles faz um livro sobre Vitória sobre a Depressão, falando especificamente para o espírita? Né? Enfim. O livro Espírita é fonte de água pura, sacia a nossa sede. Gente, esse livro é a Carta Magna da Paz, que é do Espírito Camilo, pela psicografia do Raul Teixeira, que o Camilo faz um estudo sociológico sobre a oração de Francisco de Assis. É extraordinário. Extraordinário. O livro Espírita é sempre o nosso melhor amigo nos caminhos da evolução. Depois de Kardec e Leon Denis. Né?
Não tem outro. O problema do ser, do destino da dor, é o clássico. O livro Depois da Morte é fundamental para quem faz estudo. Como a gente age subsídio naquele livro para nos dar a base para a gente poder fazer as nossas palestras. E aí eu botei os outros ali, né? Adquiri-lo é importante, lê-lo é imprescindível, estudá-lo é sabedoria e divulgá-lo é dever, né? Manuel Filomeno de Mirena, Trilhas da Libertação, livro importante. Os Mensageiros eu botei porque ele vai, né? O filme para a gente ler, para poder divulgar direito. E, claro, Memórias do Suicida, que é um livro muito mais sobre suicídio, né? E é isso, né? O livro que a gente tirou, agradeçamos a Deus pela bênção do livro Genuinamente Espírita, em cujas páginas luminescentes encontramos o pensamento vivo dos espíritos superiores, que ditaram a codificação a Allan Kardec na reviviscência do Evangelho de Jesus. E aí a gente botou a bibliografia. Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, principalmente o capítulo 2 e o capítulo 5, que Dona Ivone fala sobre o livro. Esse livro, Literatura de Além Túmulo, eu tenho uma edição antiga que eu encontrei perdido lá na Adler, essa aqui, que é um livro do Ernesto Bozano, mostrando critérios para a gente analisar a mensagem espírita, um clássico. No livro Florações Evangélicas tem textos sobre o livro espírita. Todos aqui têm textos sobre o livro espírita, tá? Para a gente poder ver. É isso. Nossa, como eu falei. E olha, Andréia, você correu, né? Porque se a gente é muita coisa, né? Falar sobre o livro é uma coisa assim. A gente pensa assim, o capítulo é pequeno, mas não é, porque Não é? é muita coisa para a É gente falar muita. sobre o livro. E você sabe que eu procurei no YouTube se tinha palestras. Não tem palestras sobre um livro espírita. Sabe, é difícil da gente achar falando sobre a literatura espírita, assim, né? Eu sei que tem um muito bom, antigo, do pessoal do Rio Grande do Sul, que falam da Beth, daqueles que escreveram o livro do Líder Espírita. Beth Esqueci o nome Barbieri. dele. Os dois, as duas pessoas, e eles mostram essa questão da capa. Foram eles que chamaram a atenção sobre isso, né? Para a gente ter cuidado. A gente que é espírita não pode usar qualquer capa para divulgar o livro espírita. Tem que Mesma estar coisa dentro que do critério dos princípios básicos da doutrina espírita. é o que anda, é o que também agora a gente tem estudado a respeito das imagens usadas nas palestras, nos Isso. PPTs que fazemos, né? Uhum. Até mesmo nos cartazes, chamando atenção para uma palestra, a gente não pode colocar qualquer tipo de imagem. A gente tem que tomar cuidado com as imagens, porque Exatamente. agora a gente entende que a imagem ela transmite muita coisa, né? É porque Subliminarmente. Não, mas não é só isso, não. Não sei se você já. O livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio, ele mostra como é que a mensagem espírita é codificada pelo nosso inconsciente, pelo nosso cérebro, e ela vem na forma de imagem. A mensagem, aquilo que a gente aprende, a nossa memória, ela funciona na forma de imagens. Então, vai acionando, às vezes, gatilhos que a gente traz do passado, que tem essas imagens dentro da gente, entendeu? Então, a imagem, a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo tem propósito, né? Uma cor, um tipo de cabelo. Né? Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre novela, que eles estudam até quantas personagens vão ser loiras, quantas personagens vão ser morenas, quantas vão ser ruivas, quem vai ter cabelo curto, entendeu? Isso tudo faz parte da mensagem que você quer passar. O cinema trabalha isso. Você quer ver uma coisa? Eu não tinha prestado atenção, mas depois eu vi. Aquele filme O Sexto Sentido, quando aparecem os espíritos, sempre tem um detalhe em vermelho.
Eu ouvi isso uma vez, um crítico de cinema falando, né, que eles prestam atenção nisso. Aí, depois da outra vez que eu vi, eu prestei atenção como, de fato, pode ser sutil, mas sempre tem alguma coisa em vermelho para caracterizar Que era alguém, né, que não era um encarnado, né? Que não era era encarnado. Então, às vezes, a gente não presta atenção nisso, isso é muito importante, as imagens que a gente usa, essas coisas todas. Enfim, é isso, gente. Bom, gente, nós temos 10 minutos. Alguém deseja fazer alguma pergunta, fazer algum comentário a respeito do que a Andréia trouxe para a gente? Márcia Sardinha, que chegou um pouquinho. Maurícia, é lá do centro. Ah, porque está Márcia. É. Oi, boa noite. Alô. Não, eu já entrei atrasada. Desculpa, né? Mas eu já entrei atrasada. Mas assim, o que a Andréia expôs é verdade. É uma coisa assim que a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas, né? Para a gente poder, que às vezes a gente está sempre caindo no mesmo erro por falta de atenção, né? A gente não ficar atenta muito, com muita atenção, e a gente acaba escorregando sempre na mesma coisa. Exatamente. Assim, o pouco que eu peguei foi muito bom. Foi de uma grande valia. Obrigada. Outra coisa, assim, rapidamente, gente, é importante a gente sempre citar a fonte que a gente está falando, mesmo quando for de uma palestra que a gente vê pelo YouTube, tá? Porque às vezes as pessoas não falam isso. E outra coisa, se a gente vai repetir a história de alguém, anota, pega o vídeo, eu sei que dá trabalho, mas a gente não faz isso com o livro. A gente anota as partes principais, porque às vezes aquela conta, quem conta um ponto, aumenta um ponto. A gente distorce a mensagem. E aí tem sempre uma outra pessoa que já viu aquilo também e vai perceber e fala assim, "Ih, ó, não prestou atenção. Fulano falou não. Não foi bem isso que a pessoa falou, não. Não foi bem desse jeito. Não foi bem desse jeito, não, entendeu? Então, é muito importante a gente falar isso. Olha, eu vou ver o trabalho assim, né, do companheiro tal, e as coisas que a gente vai falar é da fala dele. Isso é muito importante. Música também. Quando tocar uma música, falar quem é o. A gente não fala quem é o compositor, já reparou? A gente fala quem é o cantor. Tem que falar quem é o Tem que falar o compositor. compositor. Você vê assim, eu vou falar música popular brasileira, você fala assim, uma intérprete. Maria Bethânia não é compositora. Não. Aí Maria Bethânia cantando, não é música de Maria Bethânia, não é. A música é de alguém, ou de alguéms. É. Né? Simplesmente ela E tomar até cuidado com a versão que a gente pega na internet. Às vezes você pega um vídeo que a versão está totalmente descaracterizada. Quem acontece muito isso é a Marielza. O pessoal pega umas gravações de música da Marielza e não é nem parece mais que é a mesma música. Uhum. Pois é. Mas isso tem acontecido também com textos. Quando a Andréia estava falando, eu estava pensando nisso. Por quê? Eu fico muito preocupada de pegar texto, mesmo que seja de site espírita, aí a pessoa vai e transcreve um texto. Aí, geralmente, ou a gente não tem o livro, ou a gente está com pressa, quer pegar o texto ali que já está digitado e pronto. Eu sou meio chata com isso, às vezes eu gosto de pegar e conferir as frases para ver se está escrito igual. Às vezes você lê e fala assim, gente, parece que não é isso. Aí, quando você pega o livro, você vê que tem uma mudança ali. As pessoas, por exemplo, têm mania de pegar livros e digitar em PDF, né? Coisas, às vezes, até que não são, que não tem autorização para publicar. Aí a pessoa transcreve aquilo tudo. Geralmente, você vai encontrar erro. Geralmente, você vai encontrar erro. Então, é muito perigoso a gente pegar as coisas e sair usando assim só para facilitar a nossa vida. A gente não tem que facilitar nada, não. A gente tem que ter trabalho mesmo. Isso. Outra coisa também, Regina, muito importante, assim, você pega, por exemplo, uma autora como a Joana de Ângeles.
que usa uma linguagem muito sofisticada, né? Até sentido. E aí, às vezes, a pessoa pega e traduz aquilo ali e reescreve aquele texto. Gente, isso é plágio. Explica a palavra, vai lendo para a pessoa, quando chegar na palavra, você dá o significado que está no dicionário. Ou então Você não tem segurança de fazer, não apresenta. Isso, exatamente. Ou então, se você vai estudar aquele texto, você vai passar para as pessoas, dá trabalho, mas aí você vê aquelas palavras que são mais complicadas, você faz um vocabulário no final. Você numera e coloca a palavra tal, tem tal significado, isso e aquilo. Mas os livros atuais agora vêm até com a explicação, com a tradução, isso daí. do lado, né, na lateral da página, já ali a explicação da palavra. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade, porque, às vezes, o tema não é muito de acordo com aquilo que a gente está acostumado a estudar. Então, estuda primeiro, antes de você resolver, que vai falar sobre ele. Ou então não aceita. Não, se você vai falar, fala sobre coisas mais simples e não tenta inventar. Uhum. Às vezes a gente quer botar uma coisa muito bacana, vou falar do autor tal, mas eu não tenho familiaridade com aquele autor ainda. Então, não uso aquele autor. Uso aquele que eu tenho mais familiaridade. Porque a gente está fazendo um desserviço com a doutrina espírita. Exato. Mas, assim, a gente tem que sempre, quando a gente fala de literatura, apresentação de livro, qualquer coisa, a gente tem que ter cuidado com o público com o qual a gente está se comunicando. Então, não adianta a gente estar colocando coisas, às vezes, extremamente sofisticadas por um público que não tem aquele conhecimento ainda para poder estar digerindo aquelas informações efetivamente, né? Então, começa devagar. Eu falo sempre assim, gente, o feijão com arroz é o fundamental na doutrina espírita, em certas situações. Depois você vai avançando de acordo com o grupo que vai avançando ou não. O que adianta você apresentar uma coisa assim, muito sofisticada, como você falou, que a gente ainda não consegue alcançar, se não vai surtir efeito. Tinha um companheiro que já desencarnou, um grande orador, um grande conhecedor da doutrina espírita, mas ele falava difícil. Então, às vezes, ele falava, fazia umas palestras que usavam um termo sofisticado, isso e aquilo. Teve uma vez que ele falou lá no Jefia, e terminou, alguma pessoa virou e falou assim, nossa, a palestra foi maravilhosa, foi linda aquilo que ele falou, mas eu não entendi nada do que ele falou. Tem até uma história do Richard Simonetti sobre isso. Entendeu? Então, a palestra não foi maravilhosa. Sabe? Você não entendeu? Se a gente não leva para casa alguma coisa para reflexão, é a mesma coisa do livro. Se você pega um livro e lê simplesmente por ler, não tira dele nenhum conteúdo, nada que você possa aproveitar para a sua própria vida, lê de novo, ou então separa. É aquela coisa que você estava falando aí, com relação à mensagem, é aquilo que a Ivone fala. Se não vai trazer nenhum tipo de esclarecimento, de conteúdo, não há necessidade da gente ler, da gente divulgar, da gente publicar, não tem como, né? E é uma responsabilidade realmente muito grande, que a gente... O livro é de uma responsabilidade muito grande. A gente tem aí, na história, autores que sofreram muito depois da morte, quando viram suas obras e o resultado delas, o que elas causaram. Né? As dores que eles sentiram, porque escreveram coisas que trouxeram prejuízo, levaram pessoas ao suicídio. Né? A gente tem o Léo Tolstói, por exemplo, que ele relata isso com muita dor. E aí depois ele começa a escrever sobre o Evangelho, sobre Jesus. Por quê? Porque antes ele escrevia romances e os romances levaram pessoas ao suicídio. E a literatura dele é extraordinária. Extraordinária. Mas aí essa dor, difícil, né, de reparar. Só mesmo escrevendo sobre coisas construtivas para poder ele mesmo se reconstruir. Para a gente terminar, imagina essa quantidade enorme de autores que incentivaram o materialismo.
E aí a gente chegou aonde a gente chegou por causa dessas questões, né? O Kardec fala muito sobre isso, os espíritos falam muito sobre isso, dos males do materialismo. E quando a gente fala do materialismo, é essa questão de vivenciar as sensações da matéria, porque não tem nada depois da morte. E aí a gente está vendo onde é que a gente está chegando e um monte de gente equivocada e desesperada, no fundo, sem ter consciência do sentido da vida, por causa dessas questões estarem tão impregnadas na nossa cultura, na nossa sociedade, e inclusive nos ambientes religiosos de alguma forma. Né? Ainda Uma não imagino responsabilidade muito grande. uma responsabilidade muito grande. Enfim, é isso, né? Nós agradecemos a Andréia, pedimos aí desculpas, né? Se a gente Deixa eu tem só mais fazer um comentário rapidamente. É muito importante o que você falou, André, muito, muito importante. E da gente até levar esse material, já que tem uma sugestão, né, da gente fazer acho que é mês do livro, né? Uhum. Dessa palestra ficar como subsídios, né? Para quem for fazer o estudo, porque é muito importante a gente levar tudo que foi falado aqui para as casas espíritas. Uhum. Eu vou Né? dar Uma reunião pública. Eu vou dar uma corrigida Muito nos bom, slides. muito bom, André, valeu. Nos slides tem uns errozinhos que eu fiz muito depressa, aí a gente coloca à disposição. Tá? Com certeza. Agradecemos aí a participação de todo mundo, né? Das pessoas que estão aqui, das pessoas que vão assistir posteriormente, e esperamos que realmente a palestra, né, que esse trabalho nos auxilie na nossa casa espírita, na nossa vivência, né, no nosso dia a dia, para que a gente tenha um olhar diferenciado para o livro espírita. Isso. E que a gente tenha vontade de ler, porque o pessoal está lendo pouco, né? Lendo. Mas não é que tenha que ler muitas obras, mas tem que ler, buscar tem que ler, entendimento. exatamente, ler com cuidado. Outra coisa assim, o livro dos médiuns, a gente não lê aquela parte das dissertações espíritas. É o início, né, André? Muita gente até aquela primeira parte da obra. Pois muita é, que gente é fundamental. Não leu quando Kardec nos prepara para a obra. Para a obra. Entendeu? E aquelas dissertações, principalmente as mensagens apócrifas, que Kardec mostra os critérios para a gente observar, né? E a gente passa batido por aquilo ali, ou não lê com cuidado, enfim. Nós temos todo o material para nos auxiliar. Kardec deixou tudo muito bem organizado. A gente precisa apenas buscar, né? E realmente nos prepararmos até para receber as mensagens e analisar antes de divulgar. Bom, nós vamos encerrar. Vou pedir a Lília para fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez agradecendo a André e a todos aqueles que contribuíram conosco. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa oração, né? Agradecendo aí a presença de todos e também, principalmente, agradecendo a Deus, né, essa oportunidade. Senhor Jesus, mestre amigo, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui hoje, aprendendo um pouco mais dos teus ensinamentos. Te agradecemos, Senhor, pelo livro espírita, que tanto nos ajuda no nosso esclarecimento, que foi, pelo menos no meu caso, através dele que que tive o primeiro contato com a doutrina espírita. E quanto conhecimento temos tido através dessa literatura, quanto consolo, quantas demonstrações de fé, muita coisa. Então, te agradecemos, Senhor, por essa dádiva que é a literatura espírita, que ali está contida a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que tanto nos consola. Obrigado por tudo, ampara todos que necessitam, onde estiverem. Que a tua paz esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. Muito bacana a gente fazer essa reflexão, né? Eu, pelo menos, vim para a doutrina espírita através do livro espírita. Pois é.
E a Pode gente interromper a incentivar mais, gravação, Lília. Tá bom. e a gente mais, né? Porque